Fala galera, mais um dia, mais um podcast hoje. E hoje nós estamos com uma pessoa, um convidado bem especial que tá do nosso lado. Exato. Seja bem-vindo, Ederson. Obrigado aí, agradeço pelo convite, é um prazer participar aqui com vocês. E a gente é vizinho de trabalho, né? Literalmente. Literalmente, né? Ô Ederson, vamos falar um pouquinho hoje pra galera que tá nos assistindo. Quem é o Ederson como profissional? Não, vamos falar da Assertiva primeiro, né? Tá bom. Assertiva, o que a Assertiva faz hoje? Tem algumas pessoas que chegam aqui, né, no escritório, aí chegam, mas William, o que é Assertiva, né? Aí é bom porque agora eu consigo explicar bem a fundo o que é Assertiva para eles também, porque às vezes a gente vai explicar de uma maneira mais superficial, né? Então eu aproveito e já ganho o gancho nisso daí, entendeu? Maravilha. Nós estamos por trás de milhares de operações dia a dia, mas a gente é pouco conhecido no público como um todo porque a gente atende mais empresas, B2B. O que é Assertiva? Nós temos uma plataforma e essa plataforma a gente fala que a gente consegue descomplicar o ciclo do crédito como um todo. O que é o ciclo do crédito como um todo para a gente? 4 etapas. Quando uma empresa precisa cadastrar um cliente, precisa fazer um cheque cadastral. Será que as informações que esse cliente está me dando tá ok? Eu preciso checar. Você consegue fazer isso na Assertiva. Eu preciso fazer um onboard desse cliente aqui. E aí nós temos aquela solução, por exemplo, de biometria facial, prova de vida, que normalmente você usa para fazer abertura de conta em banco digital. Então, a primeira etapa ali é ajudar o cliente nosso, que é a empresa, né, a cadastrar o cliente dele. Beleza? Entendi. Então vamos por assim, se ele tem um cliente que ele só tem um CNPJ, ok, aí ele consegue pesquisar todas as informações e trazer essas informações atualizadas, né? Exato. Na verdade, para o banco de dados deles. Exato, a informação atualizada, a informação da Receita Federal, ele pode fazer manual, mas o sistema nosso já pode fazer tudo automatizado, integrado com o sistema dele. Então a primeira fase desse processo do ciclo do crédito é o cadastro. O exemplo que você deu, um exemplo de onboarding, onde o consumidor lá na ponta vai passar ali pela foto, pela prova de vida, para ter certeza que ele é ele. Depois que eu analisei o cadastro, o próximo passo é analisar o crédito. Vou alugar para essa pessoa o imóvel? Será que ela tem condições de pagar? Vou vender o carro. Será que ele vai pagar o financiamento? Vou vender a ferramenta para uma outra empresa. Será que ela vai conseguir pagar as parcelas, né, os boletos, os próximos 4 boletos? Então a gente ajuda ali também as empresas na análise do crédito. Literalmente puxar a capivara. Puxar a capivara, né? Antigamente falava, precisamos puxar a capivara. Vamos puxar a capivara do povo. Exato. Ah, que legal. Então a gente tem para a fase do crédito, solução, né? Um deles é o score de crédito, para dar lá o grau de risco para a tomada de decisão para esse empreendedor, se ele vende ou não, e se ele for vender a crédito, o quanto que eu vendo a crédito, né? Bom, ajudei no cadastro, ajudei no crédito, tem uma perninha, que é fraude. Fraude está crescendo muito no Brasil, né? Fraude. Alguém indo comprar numa loja se passando por você. Ô, louco, isso? Isso tem muito. Caramba! Tanto no digital como no físico. Então a gente tem uma solução ali, uma vertical, para ajudar as empresas a diminuir a fraude, a perderem menos dinheiro. E olha que interessante, a gente ajuda as empresas a perderem menos dinheiro, que ela deixa de ter a fraude. Consequentemente, a gente ajuda alguma pessoa física, porque essa pessoa seria lesada, alguém se passaria por ela, entendeu? E como que essa pessoa consegue fazer isso hoje? Hoje, se você parar para pensar, assim, desde lá de trás já tinha muita informação que é pública, né? Então, páginas amarelas, você já tinha muita informação lá nas páginas amarelas, lá tinha seu telefone, lá tinha seu nome, seu endereço, né? Hoje, com o digital, tem ainda mais informações por aí soltas, né? Então, o fraudador ele consegue compilar, falsificar documentos e se passar por alguém. Meu Deus! E é mais comum do que a gente imagina. Tem crescido muito, muito comum, muito comum. Muitas empresas perdem dinheiro com isso e muitas pessoas são lesadas. Porque a empresa que foi prejudicada, primeiro, ela não recebeu e ela vai negativar o William de forma incorreta, porque foi outra pessoa que passou por ele. Então, é uma perda para o mercado, para a economia tremenda, né? Rapaz, o pessoal tem jeito pra tudo, né? Pra tudo. Agora, pra arrumar trabalho, não tem, né? A gente sofrendo aqui pra arrumar gente pra trabalhar, né? Todo mundo sofrendo, não acha uma bênção dessa pra poder trabalhar, né? Só pra poder fazer essas cagadas, literalmente, exato, né, meu? Exato. Caramba, que louco! Então, vai buscar informação, busca
o ciclo todo. do crédito. E quantos anos de mercado já tem, o Ederson? A Assertiva está com 12 anos, esse ano aqui a gente faz 12 anos de mercado. É um orgulho porque, poxa, começamos, né, com 0 clientes, 0 faturamentos, zero, Zero. zero, na verdade, negativo, né? Você começa... Né? Devendo, né? Apesar de ser uma empresa de tecnologia, né, com tecnologia da informação, no começo a gente não tinha todo esse conhecimento de investimento, de rodada de investimento, então a gente é uma empresa ainda no formato bootstrap, significa que nós não recebemos nenhum investimento externo, né, tudo com recurso próprio. E aí depois de 12 anos, a gente tem uma plataforma que atende empresas de todo o Brasil, a gente está aí chegando em quase 6 mil empresas diariamente com a gente. Então, são empresas que estão todo dia com a gente, né? Que atendemos lá atrás, né? Então, em torno de 6 mil empresas diariamente aí na plataforma, dá quase 50, 60 mil usuários dia dentro da plataforma. E a gente ajudando aí, como eu te falei, né? Um impacto tremendo na economia, ajudando as empresas, consequentemente as pessoas. E hoje, quanto maior as fraudes, maior a possibilidade de ter uma fraude, mais utiliza o serviço, não é? Mais utiliza. Assim, o nosso mercado é um mercado resiliente. Então, a gente comenta assim, se o mercado está aquecido no ponto de vista de concessão de crédito, a gente está trabalhando muito. Porque a gente está ajudando no cadastro, a gente está ajudando no onboard, ajudando na análise de crédito. Se o mercado de fraude está crescendo, também estamos trabalhando, que precisa ajudar a evitar isso. E se tudo isso tiver ok e tiver uma inadimplência alta, eu falei que a gente ajuda no cadastro, no crédito, na fraude e também na recuperação. Porque pode gerar inadimplência. Que faz parte de todo o processo. Faz parte do ciclo. Então, fechando aqui o ciclo agora, cadastro on-board, análise de crédito, fraude e a recuperação. Então, te respondendo, se o mercado está aquecido concedendo crédito, a gente está trabalhando. Se a fraude está aumentando, a gente está trabalhando. Se a inadimplência está alta, a gente também está trabalhando, que precisa ajudar a conectar as empresas com as pessoas, né? Muitas querem pagar, não conseguem, a empresa tem ali um desconto e tanto, vamos juntar essas pessoas para pagar, entendeu? Meu, é muito legal isso, né? Quem tá fora não entende esse mundo maluco, né? Esse mundo de oportunidades, esse mundo, assim, o que traz por trás é simplesmente libera crédito, não libera crédito, né? Exato. É muito simples na ponta aqui para quem tá vendo, mas por trás, no background, tem muita coisa, né? Tem muita coisa. E o Ed, você falou de começar do zero, começar, na verdade não é do zero, né? A gente, em algumas situações, na grande maioria, um empreendedor começa num menos zero, né? Devendo até as carças, na verdade. e na sua vida, você quis ser empreendedor? Tá. Você aprendeu a ser empreendedor, tipo, com a família, com alguém da família? Tá. Ou a hora que você estava trabalhando, ou a hora que você estava trabalhando em algum lugar, o bichinho do empreendedorismo foi lá e pum, picou você e falou assim, não, chega, não quero mais ser funcionário de ninguém. Ah, ótima pergunta. Eu acho que eu passei por todos esses ciclos aí, né? Passou por todos. Eu passei por todos. Quis empreender, desisti de empreender, voltei a empreender, mas acho que tudo foi muito válido, porque aprendi muito nessa jornada toda. Mas te respondendo, eu sou o filho mais velho, então trabalhei sempre com meu pai, que meu pai é um empreendedor. Ele sempre foi empreendedor? Ele sempre foi. Eu comento, William, que assim, o meu pai, ele não tem a quarta série, então ele tem uma dificuldade de escrever, de ler muito forte. Então ele não conseguia emprego, então ele sempre empreendeu, então ele sempre tentou fazer... Não foi uma escolha, né? Foi a única opção, talvez. A única opção que ele tinha ali, né? E eu, como sendo o filho mais velho, eu sempre vi ele ali empreendendo, fazendo as coisas acontecerem, e eu tive sempre com ele. Então eu comento que o meu melhor professor no ponto de vista de empreendedorismo foi meu pai. Que legal. Apesar de não ter estudo, porque ali eu vi na veia ele com um desafio de educar, criar 3 filhos, eu era o mais velho. Então, cara, ele tinha que se reinventar, né? Então eu via meu pai em vários momentos se reinventando, eu vi meu pai empreendendo, dando super certo, mas em alguns momentos o negócio crescia, faltava ali, né? Você precisa ter domínio técnico, você precisa ter conhecimento, faltava, dava errado, e subia, e descia, e quebrava, e abria de novo, e mudava o segmento. Então, lidar com pressão, lidar com gente, ter resiliência, entender as oportunidades, se reinventar, aquilo ali eu acho que foi o que mais me formou. Depois eu fiz graduação, fiz MBA na FGV e tal, mas no ponto de vista de empreendedorismo, acho que ali foi a raiz para mim. Tá? O exemplo move muito, né? Muito, muito. O exemplo move muito do que falar.
É muito palpável todos os dias essa questão de exemplo, né? Demais. Mas aí, quando eu cheguei com uns 23, 24 anos, mais uma vez a gente passou por outro perrengue, assim, no ponto de vista de empreendedor, no ponto de vista de faltar grana, né, de quebrar e tal. Você é de Campinas? Sou de São Paulo, São faz Paulo. 25 anos que eu estou em Campinas. E essa, Sou nascido em São Paulo. e essa parte difícil foi São Paulo ou Campinas? São Paulo, São Paulo. mas aí, nessa que deu errado para o meu pai, ele veio para Campinas, por uma oportunidade em Campinas. Então veio ele com os filhos, vim junto para cá. Mas, num determinado momento, eu decidi que não queria empreender. Eu falei, meu Deus, isso não é para mim, cara. Não é só porrada. Cadê o lado bom de empreendedor? Só tem o lado ruim, né? Pô, o empreendedor ganha dinheiro, o empreendedor tem tempo, o empreendedor faz tudo. Pô, é uma coisa errada. Bate o pênalti, cabeceia, chuta a bola, né? Tudo de uma vez. Mas ali, em determinado momento, eu não estava conseguindo administrar essa pressão, né? De não conseguir dar certo e tal, desisti. Era o quê? Meu pai sempre trabalhou com transportes. Com transporte. Então ele começou com um caminhão, teve 2 caminhões, 3, chegou a ter uma transportadora, né? E nesse momento a transportadora, a gente quebrou a transportadora e ali eu falei, eu não quero isso para minha vida. Já tô com meu pai, né, desde sempre, tô vendo esses altos e baixos e eu não quero mais empreender. Eu quero trabalhar num lugar, bater o cartão E ficar. e acabou. Entro tal hora, saio tal hora, deixo o cartão e pego o dinheiro no final do mês. Eu sofri desse jeito? Não. Tô vendo ele sofrer, pra que sofrer desse jeito, né? Então, te respondendo, trabalhei com meu pai ali do lado, né, empreendendo com ele, mas em determinado momento falei, não quero empreender. E fui para um extremo. Eu fui trabalhar em linha de produção. Na época o meu tio me ajudou. Da linha de produção. Trabalhei na linha de produção da Volkswagen. Da Volkswagen. Exato. Aqui em Campinas? São Bernardo. Você Morando em Campinas. Saiu Exato. daqui e foi pra lá. Aí eu saía daqui sábado à noite, passava a semana trabalhando, fazia a hora extra no sábado, sábado eu voltava para cá, ficava um dia e meio aqui, né? Já namorava a minha esposa hoje, então um dia e meio com ela, voltava para lá de novo. Mas enfim, mas aí, William, te respondendo, a pergunta sobre a questão como eu entrei nisso, foi super válido para mim. E eu acho que isso o empreendedor precisa entender. Porque no primeiro mês, segundo e terceiro, para mim estava tudo perfeito. Porque a minha cabeça estava tranquila, sem se preocupar com nada. Só no trabalho. No trabalho, só a missão do dia e tal. Do terceiro mês em diante, eu comecei a sentir falta dessa questão de correr risco, porque empreendedor é correr risco. A todo momento, A todo momento, de ter liberdade para tomar decisão. Estava sentindo falta daquela adrenalina, né, de pressão. E comecei a ver que, cara, assim, eu fui moldado para esse negócio. E aqui eu não estou conseguindo ter isso. Mas ainda assim, eu fiquei 1 ano e 1 mês para ter certeza do que eu queria. Caramba, até que você conseguiu aguentar bastante, né? Uma questão é necessidade, dinheiro, Sim. lógico, né? Tem gente para propor, não, tinha necessidade de dinheiro, então ali eu tinha o dinheiro, só que eu vi que, o dinheiro não está me completando. E aí eu falei para, na época, minha noiva, tô com vontade de voltar para Campinas e quero empreender. Não sei se vai dar certo, mas certo para mim é fazer o que eu gosto, entendeu? E pode ser que não dê gol, mas eu não vou ser feliz aqui. Tenho amigos até hoje lá que são super felizes, acho que tem uma questão de adequação, a gente precisa entender no que nós somos mais adequados a fazer. Não era para mim aquilo lá. E deu 1 ano e 1 mês, ela topou, falou, vai embora. Eu vim. Só que aí, falando de empreendedorismo já, eu sempre quis voltar a empreender. Só que eu faseei essa minha vontade de empreender. Como? Repartiu? Porque o que eu falei? Eu preciso empreender. Só que eu não tinha dinheiro para empreender. Eu não tinha como começar uma empresa. Na minha cabeça, eu falei, eu vou para uma empresa pequena, em Campinas, onde eu tenha liberdade. Daqui a pouco, com certeza, se eu estou achando que eu sou o cara que eu sou bom, eu vou estar do lado direito ali, braço direito do dono, e eu vou empreender, eu vou intraempreender. Você entendeu o que eu fazia aí? Entendi. Então, hoje eu falo assim, você quer empreender e você está trabalhando? Cara, seja um intraempreendedor. E faz todo sentido, porque você vai trabalhar dentro da empresa da pessoa, Com o dinheiro dela, com dinheiro, sem correr risco, mas com a cabeça de tomada de decisão se eu fosse um dono. O que eu faria se eu fosse um dono? Você vira uma chave, entendeu? Você vê algumas coisas erradas? Se eu fosse o dono, não deixaria isso daqui acontecer. Se eu fosse o dono, eu levantaria a mão. Se eu fosse o dono, eu colocaria esse copo ali. Você vira uma chave. Visão de empreendedor, né? Exato. Realmente. E isso aconteceu. Eu consegui logo ser o braço direito dessa empresa menor
E tanto é que na época ele até me ofereceu uma participação e eu tava mega feliz ali. Mega feliz. Era tecnologia também, não? Nada a ver. Era uma empresa de logística pequena. Ah, de logística. É, pequena. Ah, você continuou no ramo de logística. Era um ativo que eu tinha, né? Que você já sabia, né? Era uma experiência que eu tinha. Que legal. Então cheguei ali agregando muito, ajudei muito com uma visão, né, de intraempreendedor. Então, para mim ali, eu era um empreendedor. Eu era. Minha tomada de decisão, meu dia a dia, como se eu fosse o dono lá daquele espaço lá, entendeu? Fui muito feliz ali. Poxa, e outra, você sabe, você tem um time hoje. A gente como contratante, como empresa, pô, quando a gente encontra uma pessoa que tem uma visão de empreendedor, que tem uma visão de dono mesmo no negócio, esse cara vale muito, né? Vale muito. E eu vou te falar uma coisa, a gente fala como empreendedor, dizendo essa pessoa vale muito. Tem um outro olhar que é sobre ela e para ela mesma. Para ela também é muito rico isso. Muito. Para ela, porque isso vai formá-la. Ou ela pode ser que ela ganhe uma participação na empresa que ela está, né, seja convidada e tal. E ainda assim, pode ser que daqui a pouco ela tenha uma jornada parecida com a minha. Fala, pô, agora eu acho que é o momento de eu tentar. Mas eu aprendi muita coisa aqui nesse laboratório. Então, para a pessoa é super válido. Então, para a empresa é riquíssimo e para o profissional também, concorda? Para os dois. Os dois. E outra, a empresa que tem esse profissional na mão, se ela não trazer esse profissional para mais perto, ou com uma participação, ou com uma parceria de algo, não trazer ele como parceiro, sócio do negócio, ou algo a mais do que um CLT, esse cara vai voar. Porque ele vai voar para outro lugar, entendeu? Vai voar. Ele vai voar para outro lugar. Então, muita gente fala assim, os pequenos, principalmente pequeno e médio empreendedor, a gente não vê por esse lado, né? As pessoas não vê por esse lado de, pô, o cara tá lá, tem uma visão, você viu nele, tem ali uma boa chance de ele, ele está trabalhando como se fosse dele o negócio, tem os valores que a empresa precisa, puxa ele para dentro. Puxa ele para dentro. Aí eu acho que tem algumas coisas que é interessante. Essa que você comentou, eu acho que essa questão de partnership, né, de você convidar a pessoa para ter uma participação, seja menor e tal, eu acho que às vezes tem muitas barreiras. Por quê? O empreendedor pequeno, médio, ele imagina o seguinte, eu vou ter um sócio, eu vou ter 2, 3 sócios. Vou ter um chefe. Pô, eu tô sozinho aqui agora, vou trazer... Mas aí tem conceitos agora, né, para você poder trabalhar isso, trabalhar com partnership. Não é que essa pessoa vai ser um seu sócio, vai ter as mesmas tomadas de decisões. Se você conseguir trabalhar a governança da empresa, você consegue pegar talentos como esse e você dá lá um percentual que seja justo. Isso vai motivar ainda mais a pessoa e tomando cuidado, né, cuidando da questão jurídica de governança, isso não vai atrapalhar a governança da empresa como um todo, né? Pelo contrário, vai incentivar ainda mais. Tem modelos hoje, inclusive, de compra e revenda dessa participação. Então, você pega esse funcionário que é o destaque e fala, amigão, vamos fazer uma meta aqui? Se esse ano a gente conseguir X, poxa, eu te vendo mais barata a participação, ou eu te dou um pedaço e tal. Mas conforme essas metas também não forem alcançadas, pode ser que ele perda. Então, eu já vi jogos assim que deixa todo mundo, né, no mesmo game, entendeu? Que legal. E isso é legal que a gente consegue levar isso para dentro da empresa, levar isso como um crescimento profissional financeiro do cara. E muitas vezes nem ele tem essa visão de onde ele pode chegar, não é? Exato, ele não tem essa visão. E uma outra coisa, além dessa questão de participação, então, que a gente falou, às vezes a autonomia. Às vezes você tem baita de um talento, o cara pode ser isso, mas você fica com receio de dar autonomia. Então, quando eu fui para uma empresa pequena, na verdade eu não estava nem buscando participação. Eu só queria autonomia. Por quê? Para mim, empreender, muitas vezes é você tomar decisão, é você dar cabeçada, mas você precisa ter autonomia para isso. Então eu buscava. E por que eu vim numa empresa pequena? Porque eu falei, ali eu vou ter autonomia, ali eu vou conseguir olhar 360, eu não vou ficar só em um departamento, entendeu? Aí você consegue desenvolver as suas habilidades. Consegui. Aí eu tive que me envolver em pessoas, tive que me envolver em financeiro, tive que me envolver em atendimento a cliente. Pô, ali você dá um 360. Né? Caramba. E como surgiu a ideia? Vou montar um negócio para ciclo de crédito. Bem nichado. Porque
se você tava na área de como é que chama? De Logística. logística, pra chegar pra esse lado assim, meu, foi um estalo muito louco, né? Ou não, ou não, enfim, como é que foi essa história? Eu acho que ali Deus foi cuidando dos caminhos e chegou onde estamos aqui hoje, né? Mas eu estava bem realista, vou dizer assim, nesse trabalho que eu comentei, na empresa de logística aqui em Campinas e tal, eu estava super satisfeito, nem pensava sair de lá, entendeu? Eu falei, bom, aqui agora toca a Tá vida bom, aqui, vambora. tal. Tinha acabado de casar, felizão e tal. E aí, um amigo me ligou e disse o seguinte, olha, tem uma oportunidade para ser vendedor em Campinas, né? A empresa está precisando. E era no segmento que eu atuo hoje. Eu falei assim, mas, meu, eu não tenho, assim, não tenho dom para vendedor, né? Porque vendedor, normalmente, você tá no churrasco. Você olha aquele cara fazendo piada e fala, aquele lá é o vendedor. O cara que Tem cara fala, de vendedor mesmo. eu sou um cara mais tímido, né? Não tenho muito essa pegada de vendedor. E ele, né, tem um olhar e tanto, ele falou, não, você tem para vendas consultivas, para venda de serviço. Ele me explicou, tem vários tipos de vendedores. Mas venda consultiva, venda de serviço, é um profissional como você, é um cara, né, constrói a venda, é muito racional, raciocínio lógico. E aí decidi me aventurar, decidi sair dessa empresa para ser vendedor. Então comecei como vendedor, porta a porta, batendo em todas as empresas aqui em Campinas e tal, tentando vender ali esse serviço que eu tenho hoje, que era o relatório para fazer análise de crédito de uma grande empresa, de um grande player, que se eu falar todo mundo conhece. Então eu era vendedor ali, né? Então vendedor. Me esforcei bastante nesse primeiro ano, porque eu tinha acabado de casar, e olha que decisão difícil. Pra você ver como tem. São decisões difíceis, mas que pode dar muito bom. Onde eu ganhava, onde eu trabalhava, eu ganhava um determinado valor. Ok. Para essa nova missão de vendedor, se eu batesse a meta, eu ganharia a mesma coisa do que eu ganhava lá. Se batesse a meta. Se batesse a meta. Então eu não poderia dar errado. Eu tinha acabado de casar, entendeu? Não tinha como, não poderia dar errado. Eu tinha que vender. Eu tinha que vender. Então, para mim, foi rico essa pressão. Porque fez eu, no primeiro ano, ser o profissional da empresa, nível Brasil, que mais vendi. E ali eu juntei, não falo que eu criei, eu juntei métodos de vendas. E criei lá um método, não criei, mas juntei, compilei lá e tinha um método de venda, tinha um processo de venda. Venda para mim não acontece do acaso. Você constrói a venda. E eu fiz isso. Então, tentei lá criar um processo de venda, juntei algumas coisas. E tinha uma outra coisa na minha cabeça também, atividade meio e atividade fim de um vendedor. Atividade fim de um vendedor, cara a cara com o cliente. Tá. Atividade meio, fazer relatório, responder e-mail, que não seja para cliente, atividade meio. Então o que eu fazia? De segunda a sexta-feira, horário de trabalho, só atividade fim, cara a cara com o cliente. Rua. Atividade meio era eu fazia na hora do almoço, antes ou depois do trabalho. Então o que eu fiz na minha cabeça? Se eu trabalhar muito, mesmo que errado, talvez eu vou compensar. E se eu conseguir trabalhar bem, trabalhar muito, vai dar bom. E deu certo. Aí eu fui promovido a ser regional e eu comecei a cuidar de 1/4 do estado de São Paulo. Né? E a minha missão era replicar o que eu fiz aqui para mim, para outros vendedores de 1/4 do estado de São Paulo. Para mim também foi uma fase muito interessante, boa, e ali eu comecei a ter uma visão do mercado como um todo. E o que eu vi ali? De uma forma muito simplista, minimalista mesmo, não teve estudo, nada. Eu simplesmente olhei esse mercado que nós estamos inseridos e falei, poxa, tem um grande player, 2 players praticamente para o Brasil todo. Que manda. Que manda, né? Então, isso é ruim para a população, isso é ruim para as empresas. Você quer ter uma outra opção, você não tem de análise de crédito. Você não tem uma outra opção para tratar fraude, você não tem. Então eu falei, poxa, tem esses grandes que mandam muito bem, mas se eu começar um projeto pequeno, com governança que o grande tem isso de bom, ele tem governança e tal, mas ele tem algumas outras, ele deixa de ter algumas outras coisas que são interessantes de uma pequena. Ele não consegue ser ágil, ser flexível, tem um legado tecnológico. Então eu falei, então peraí, se eu começar um negócio pequeno, com governança e processo do grande, né, mas com agilidade, flexibilidade, sem esse legado tecnológico do grande, o pedacinho que der desse mercado vai ser bom pra gente. Vai dar bom, né? Vai dar bom. Então o projeto começa aí. Então tentando falar, né, como eu entrei nesse mercado, foi isso. Então eu vi ali uma dor. Eu acho que o empreendedor ele tem que buscar isso, né? Alguém só vai contratar a gente
Se a gente for ajudá-lo a ele ganhar mais dinheiro, concorda? Aí vale a pena. Aí vale a pena. Eu tô super apertado aqui, mas esse serviço aqui vai me ajudar a ganhar mais. Eu vou investir para retornar, né? É. Ou eu deixo de perder. Eu posso estar super apertado, mas se eu uso isso e deixo de perder, faz total sentido. Então eu vi isso. Eu falei, tem uma dor, tem aqui um espaço que a gente consegue atender, e assim começa 12 anos atrás a Assertiva. Né? Caramba, e 12 anos atrás não tinha o nível de tecnologia que a gente tem hoje. Não tinha. E para começar era muito mais difícil, né, Ederson? Muito mais difícil. Assim, o que nos ajudou no começo, assim, a tecnologia, entre aspas, né, tá mais barato, nuvem, essas coisas todas, no começo já estava, né, nessa onda 12 anos atrás, mas não foi fácil começar, né? Mas teve algumas coisas que nos ajudou ali. Acho que foco, no começo principalmente, era um produto, um jeito de vender, mas um jeito de vender com um processo de venda muito bem bacana para um segmento, entendeu? Então era um produto, um jeito de vender para um segmento. Batemos isso durante um bom tempo. Depois, como qualquer outra empresa, você precisa ir, né, pulverizando o produto, pulverizando o risco, que a gente começou a ampliar. Mas isso daí foi super importante para a gente. E teve outras coisas também, no começo de Assertiva, todo mundo quer ir atrás de grandes contas. Porque você fala, se eu fizer uma venda, se eu fizer 2 vendas... Eu pego um tubarão de uma vez só, né? Matou a charada. Comecei assim também, nós conseguimos algumas grandes vendas, só que a gente olhou para ele e falou, a gente vai ter que matar um leão por dia. A gente vai ficar refém de grandes contas. Como é que a gente faz para pegar o processo de venda que deu certo para esse cara grande e replicar ele no telefone e fazer isso para médios e pequenos no Brasil todo? Então não foi uma decisão fácil, porque o óbvio era, vamos continuar vendendo para grandes, porque, né, com um tiro você já dá um tiro certo, mas certo não, né? Mas você já tiro de canhão, né? Tiro de canhão, você fala, aqui já salvei um mês, salvei a quinzena, 2 meses. Mas também se não vender, lascou. Exatamente. E aí a gente conseguiu modular isso, e hoje, para ter 6 mil empresas, né, recorrentes todos os dias com a gente, tem grandes empresas, ainda continua e bem grandes empresas, mas é cauda longa, né? A gente tem bastante empresas médias espalhadas no Brasil. Pequena e média hoje é o foco de vocês, então? Eu não digo que é o foco, porque hoje a gente já tem canais diferentes. Né? Então a gente tem um canal para atender grandes contas, grandes corporações, entendi. Tem um canal para atender médios e pequenos. Mas quando você fala em quantidade, 6 mil empresas, a grande maioria são empresas médias, né, aí espalhadas. E querendo ou não querendo, se a empresa vende de alguma forma a crédito ou alguma coisa, ela precisa buscar a informação de quem ela está vendendo, né? Porque senão ela corre o risco de não receber, né? Exatamente. Vendeu a crédito, a gente está ali, a gente poderia ajudar, analisando crédito, fraude, ou se ela vendeu a crédito, ela vai ter inadimplência, ajudando a recuperar a inadimplência. Tem tudo isso, né? Entendeu? E você... a gente manda a colinha antes, né? Tá. E aí, como que como é que entra a presidência da NBI? Bacana. O nosso segmento tem agora a LGPD. Né? A LGPD foi sancionada, para quem não sabe, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tá bom? Me dá um exemplo. Tá. Agora vamos pro prático. Tá bom. Porque tem muita gente que me pergunta isso, já perguntou. Me dá um exemplo. Como que uma empresa hoje pode se ferrar se ela não estiver dentro de normativa LGPD? Isso assim é um ponto. Sim. Eu digo que praticamente 100% das empresas precisam estar atentas à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, Ederson, o meu negócio não tem nada a ver com dados como o seu. O meu negócio é uma padaria. Uma padaria. Peraí, na padaria você tem funcionário? Tem. Se você tem funcionário, ali você lidar com dados pessoais dessas pessoas. Sim. Você lidar ali com todas as informações mensal dela, de remuneração e tudo mais. Se houver um vazamento dessa informação... Mas, Ederson, eu não uso nada de informática, é tudo no papel. Tá bom. Tô indo pro extremo. Mas se o papel, por exemplo, dizendo ali, seja um feedback para ela, seja um olerite, qualquer coisa assim, tá em cima do balcão, esse dado está exposto. Uhum. É um dado pessoal dessa pessoa que está exposto. Então, todas as empresas precisam estar atentas ao LGPD. Esse é um ponto. Então, estou te dando um exemplo prático de uma padaria que talvez não tenha nada de informática. Né? A pessoa fala assim, não, eu tenho
um comercinho de nada ali, não preciso disso não, né? Talvez ela tenha a caderneta dos fiados, e se a caderneta dela dos fiados, né, se perder, a pessoa pode se sentir lesada, pode abrir um processo com base na LGPD, que o dado dela estava exposto, inclusive com dado sensível, porque ali está falando de quanto ela deve. Então a caderneta tem a ver. Olha que loucura. Olha que loucura. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que tem uma empresa que limpa nome. Tá. Ele tem alguns escritórios em São Paulo de que limpa nome. E ele falou exatamente ao contrário disso com relação ao serviço dele. Exatamente isso ele falou. Então ele falou assim, olha só, a pessoa ela comprou, um exemplo, numa loja de magazine de lojas de alguma coisa. Ok. Aí ele foi lá, por algum motivo, ninguém compra para não pagar, uma pessoa honesta não compra para não pagar, certo? Em algum momento na vida dele sofreu um problema, alguma dificuldade, ele não conseguiu pagar a parcela desse produto que ele comprou. Tá. Aí a empresa vai fazer o quê? Vai negativar esse cara? Negativou esse cara. Só que esse cara, essa empresa que negativou, começa a espalhar essa informação para todo mundo. Ok. Através de um Serasa, uma empresa dessa. Ok. Aí o que ele falou? Ele falou assim, não pode isso. Então ele entra com uma liminar e aí só fica sabendo quem está devendo, o cliente e a própria empresa que está devendo. Eu não sei até isso onde é bom, onde é ruim, eu falando de crédito, né? Sim. Onde é legal, onde é ruim. E aí, da sua opinião? Bom, se porventura, então nós estamos falando de uma empresa, estamos falando do consumidor. Se essa venda da empresa para o consumidor teve algum abuso, ou, por exemplo, eu vendi algo para você que quando você recebeu era diferente do que eu falei que seria, aí tudo bem, cabe uma discussão. Agora, minha opinião, se a empresa vendeu algo para o consumidor ou para outra empresa, e seja qualquer motivo que seja, essa pessoa não pagou, é correto essa empresa avisar a empresa de proteção de dados que ela está devendo. Porque isso daí nós temos que pensar no mercado como um todo. Se isso não acontecer, então imagine que a gente coloca uma liminar para quem está devendo, ninguém consiga ver. Ninguém consiga ver. Aí Fica no escuro. Fica no escuro. Você é um banco. Ou você tem a sua empresa, você vende a crédito. Você vai vender a crédito mais tranquilo ou muito mais preocupado? Porque agora você não sabe mais se a pessoa está devendo ou não. Porque está no escuro. Está no escuro. Então, pode ser que isso você venda menos, pode ser que você não venda mais a prazo. E hoje o nosso mercado, ele gira no prazo. Pode ser que a inadimplência vai para a lua, porque... E já é grande a já é inadimplência grande. hoje no Brasil. Então, imagine. Agora já é grande. Agora, e está batendo pico. Tá batendo pico. Agora, imagine se todo mundo entra, né, com esse tipo de serviço, aonde ninguém pode ver se ele está devendo ou não. Gravíssimo. É loucura, né? Gravíssimo. É loucura isso. Então, eu tenho o meu de acordo, né, minha opinião. Se caso eu ofertei algo que eu não entreguei, a pessoa não pagou e vai haver uma discussão. Ok. Lógico que ninguém quer deixar de pagar. Eu já passei por isso, eu já tive meu nome negativado. Eu não queria, mas tive. Mas, se não tivesse me negativado, talvez até pense no empreendedor, que é esperançoso. Esse cara está devendo para você, não te pagou, mas aí ele não consegue comprar mais de você. Mas ele acha que o negócio dele vai dar certo. Ele compra de outro, não pagou, ele compra de outro. Esse cara não acaba nunca. Então é importante essa missão, né, da assertiva e de outros birôs de crédito. Porque a gente tenta regular a economia como um todo. Vamos vender a crédito para a pessoa certa. Vamos vender a crédito da forma correta. Né? Quem faz bem... Exato. Merece aquilo, né? Diferente. Exato. Honra quem honra, certo? Exato. Muito doido. E outra coisa, se não for nessa dinâmica também, William, os juros vai para a lua. Porque você fala, eu até empresto, mas como o risco é alto, os juros fica mais alto. Eu te cobro mais caro esse dinheiro. Então percebe que é complexo. E eu entendo que LGPD, esse tipo de frente, ele tem que encontrar o ponto de equilíbrio para que atenda às necessidades do consumidor de tal forma que ele não vai bagunçar a economia como um todo. Porque se você pegar esse desequilíbrio aqui, não vai dar bom. Não vai dar bom, exatamente. E faz tempo que você assumiu a
a presidência da associação? Bom, a gente falou da associação e entramos falando de LGPD, né? Nossa, muito vamos louco, lá. né? A NBI, que é a Associação Nacional dos Birôs de Informação, a gente criou ela por conta da LGPD. Então, entramos explicando o que era a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem como origem a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Então, quando saiu lá a GDPR, foi feita a primeira a GDPR, a gente já ficou atento, falou, isso vai chegar no Brasil e isso é bom. Por quê? Porque não tinha uma lei tão clara quanto aos dados das pessoas físicas, não tinha. Tinha Marco Civil da Internet, tinha a lei da Carolina Dickmann, tinha já algumas coisas, Marco Civil da Internet principalmente, mas não tinha tão claro focado nisso. Era uma necessidade e eu vi com bons olhos. Só que é uma lei que ela veio para o Brasil, né, com base na GDPR, e nós tínhamos uma preocupação, que é o seguinte, é uma lei que pode impactar muito o nosso segmento, é uma lei importante que a gente entende que é necessária, porque ela vai regular o interesse da pessoa física e, né, o quanto a gente pode atuar com o dado dela. E o que nós pensamos? Poxa, vamos criar uma associação, juntar as empresas desse segmento, para que a gente possa ter uma presença em Brasília, para poder discutir sobre a lei, para poder ajudar, influenciar. Para ter voz, né? Para ter voz. Então, a NBI ela nasce por conta da LGPD, a associação já está com seus 5 anos mais ou menos, entre 4 e 6 anos, por aí, e está sendo muito válido. Por exemplo, eu estive em Brasília mês passado com 2 senadores discutindo sobre a questão da inteligência artificial, a lei da inteligência artificial que está para entrar. A gente fala assim, nossa, Ederson, o que tem a ver? Cara, tem tudo a ver, isso impacta as pessoas, impacta a empresa, impacta todo mundo. Inteligência emocional, inteligência artificial está vindo com uma forte. velocidade gigante, né? E para pensar que é o seguinte, a tecnologia ela está muito mais na frente do que a lei. Se a lei hoje tentar regular ela, até votar, até implementar, até o período de vacância já está atrasada. Já passou o time faz tempo, né? E o que você pode acontecer? Que você pode prejudicar o mercado, consequentemente você prejudica as pessoas, né? Então, a associação, a gente tem esse intuito de poder colaborar com a sociedade, juntando essas empresas e entrando em temas, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tem a ver com o nosso segmento, inteligência artificial, e a gente sempre tenta encontrar ali esse ponto de equilíbrio que eu comentei, né? Entre o interesse da pessoa, né, o mercado como um todo, entendeu? Achando esse ponto de equilíbrio. Que legal. E hoje falando em time, né? Falando em time. Hoje você tem um time, pô, vamos lá, 12 anos de mercado. A gente tá falando o quê? 2014, 13, 12. 12 anos de mercado. Desde 2012 para cá, foi crescendo. E hoje você lida com... Que tamanho que é o seu time hoje? Próximo de 150 pessoas. Como que é gerir essa galera? Assim, eu acho que são fases, né? Assim, o começo, quando estava eu, mais 2, mais 3, 4, 5, 6, comunicação muito mais fácil, né? Questão cultura, tá colado ali. Até uns 20 eu acho que vai bem, assim, 30, assim, eu acho que tá tudo muito próximo e tal. Conforme vai aumentando, eu falo para você que às vezes eu sinto que o braço já começa a não alcançar mais na ponta lá, né? E aí eu acho que é importante a gente se atentar nesses replicadores aqui, né? Seja de cultura e tudo mais, né? Então, para mim é uma virada de chave muito forte, quando dá 40, 30 ali, você já começa a já não tá tão próximo ali, né? Então, acho que quando tá menor, mesmo que talvez você não tenha rituais estabelecidos, naturalmente as coisas acontecem, meio que naturalmente existe um ritual e tal. Sem pensar, né? Sem pensar, né? Mas ali acho que é importante que o DNA, né, da empresa tá ali, tá muito próximo, né? Conforme você vai crescendo, puta, aí você tem que organizar melhor, né? Processos, rituais, esse cuidado, né? Ainda mais depois da pandemia. Meu Deus. Nós éramos 100% presencial, a gente tinha uma squad só em Juiz de Fora de tecnologia. O restante era tudo presencial. Então, acho que teve essa virada, né, de 20 para 40 mais ou menos, quando vai aumentando. Da pandemia também uma outra virada aí para gerir, né, 150 profissionais ali, desafio tanto. E o seu... Eu sou meio cético nisso, né? Eu sou meio cético. Na pandemia também a gente teve que ficar em home office. Eu tive que fazer essa gestão home office. Meu amigo, vou falar pra você, eu tiro o chapéu para quem consegue fazer essa gestão home office.
Óbvio que, como você é um cara da tecnologia, provavelmente você tinha ferramentas muito melhores que eu na época da pandemia para conseguir gerir o cara de longe, né? Mas é muito difícil gerir as pessoas em home office, não é? É assim, no ponto de vista de infra, acho que foi 17 ou 19 de março, não lembro exatamente, ali de 2020, nós estávamos 100% preparados. Então, nós conseguimos em 2 dias estar com todo o time ali home office. Então, beleza. Só que aí o próximo desafio na minha cabeça é, agora como que eu vou gerir home office? Como que flui essa comunicação? E quando você passa aqui, você vê as pessoas, elas estão trabalhando. Ou a gente acha que ela está Acha que trabalhando. tá trabalhando, Às vezes não exatamente. está, tem esse ponto. E no home office, né? Será que elas vão conseguir ter a disciplina? Será que elas vão conseguir ter uma estrutura para trabalhar? Como que é o ambiente que ela vai trabalhar? Né? Comunicação é desafio. Presencialmente, comunicação já é um desafio. Imagine distante, né? Quase rituais. Então, e ainda somou pandemia, minha cabeça, então, eu falei, poxa, como é que a gente estabelece aqui a governança disso? E aí tivemos algumas iniciativas que duraram durante um tempo e outras que duram até hoje. Então, por exemplo, quando a gente decidiu ir para home office, e muito por conta da pandemia também, a gente iniciou o que a gente chamava de torre de controle. Loucura total. Não dá para você fazer isso por muito tempo, mas eu tiro o chapéu para a liderança da Assertiva. Porque nós ficávamos todos os dias, durante 3 meses, após o expediente, batendo todas as áreas. Batendo o que eu digo como é que está a entrada de leads lá no marketing, como é que está o pré-vendas, como é que está vendas, como é que está atendimento, como é que está a inadimplência, como é que está atendimento. Então nós passávamos por tudo. Pessoas e cultura, como é que as pessoas estão. Então passava todo dia. E a gente era muito ágil. Então começou a estourar uma coisa, inadimplência. Está subindo inadimplência. Puta, amanhã já entrava com uma campanha para tentar diminuir a inadimplência. Puta, as pessoas estão começando a ficar ruins, porque muitas ficaram. O que a gente faz agora para ajudar as pessoas? Né? A venda está caindo, o que faz? Durante 3 meses. Ali uniu muito o time. Ali, eu acho que foi um período que a gente conseguiu performar melhor até do que o presencial. Ali a comunicação fluiu muito melhor e foi um período de muito aprendizado para todos e nos deu um engajamento tremendo. Depois de um período, e hoje já pegando pós-pandemia, tem umas coisas que ainda me preocupam, tá? Eu acho que a gente não volta para o formato presencial. A gente não volta para o formato presencial. Até porque o profissional dessa área já não se vê mais trabalhando. Já não se vê. Mas eu vejo muito sentindo falta de vir. Então, acho que o híbrido faz sentido. Eu acho que ainda as empresas estão aprendendo. E eu estou vendo muitas empresas comentando que teve um período e agora está se perdendo muito. Tem algumas coisas que me preocupam, William, quando a gente está falando de gestão e até de home office. Uma delas, por exemplo, a gente trabalha aqui a Dona RH, contratou uma pessoa nova, certo? Tá. Essa pessoa nova, se ela sentar do lado de 2 sêniors, 3 sêniors, só dela estar do lado, por osmose, ela está aprendendo. Ela está aprendendo a conversa com esses caras, ela está aprendendo gíria com esses caras, ela está aprendendo nomenclatura com esses caras, elas estão aprendendo porque eles estão conversando de algum caso específico. Então, para mim, a rampagem desse profissional, ela tende a ser uma rampagem com maior qualidade e com menor tempo. Tá. Porque diferente disso, essa pessoa está lá no quarto da casa dela trabalhando, às vezes com um monte de dúvidas, e não está chamando para tirar dúvida, ou não precisa nem chamar, se tivesse aqui, ela do lado já estaria aprendendo. Esse é um ponto. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a rampagem do novo funcionário, porque senão vai demorar e pode ser que nem chegue no nível que chegaria. E um outro é a própria cultura da empresa. É difícil você transmitir a cultura no home office. Não falo que é impossível. E como que você faz hoje? A gente tem alguns rituais, assim. Então, primeiro, eu tenho uma reunião geral com a empresa e ali eu faço como se fosse uma prestação de contas. Então, acho que isso é legal, que dá uma aproximada, eu consigo transmitir ali, né, um pouco da Assertiva. Nós fizemos e vamos repetir. Depois eu fiz uma reunião geral com cada área. Então, já que eu não consigo cruzar com eles, com cada área. Mudamos o processo de onboard. Então, tivemos que readaptar todo o material de onboard. Criamos também pessoas que a gente fala que são guardiões da cultura. Então, ali, eles têm um jeitão, né, meio que a essência, né, da Assertiva, do Ederson, com o objetivo de ser pessoas nas áreas, entendeu? Por exemplo, acontece uma situação de mas a Assertiva é assim mesmo. Não, amigo, a Assertiva não é assim. Talvez foi algo pontual, mas olha, do tempo que eu estou aqui,
de tudo que a gente tem de história, de todos os fatos. Não é assim. O jeitão é assim, assim, assado. Entendeu? Então, ela tá ali, né? Tentando, né, pegar. Tá junto. Tá junto Como ali. se fosse próximo mesmo, como se tivesse próximo. Como tivesse um próximo. Então, é como se fosse mini Edersons, né? Espalhado, né? Tentando conversar como se fosse eu ali, né? Então, acho que isso foi legal. E também a gente trabalha com OKR, né? Fala OKR, né? Então, objetivo com resultado-chave. Eu acho que ali também é uma forma de você gerir o time, de você direcionar, comunicar todo mundo para o mesmo lugar. Porque eu defino da empresa, as áreas definem os delas, né? Voltado para a empresa, cada um define o seu voltado para a sua área. Então, a gente tem uma cadência também semanal de check-in de OKR. Eu tenho com a liderança tem com eles. Então a gente tem esses rituais que a gente tenta nele ir transmitindo, né? Lógico, tem todo o trabalho de gestão, indicadores e tal, mas tendo essa, né, forma de multiplicar. Multiplicar, né? Porque criar rituais, explicando pra galera que ritual não tem nada a ver com religião, com outras coisas, né? Não, nada a ver. Criar ritual é uma rotina de algo que de algo que a gente implementa, né? Isso. E fora isso, essas reuniões e tal, você hoje o perfil do profissional de tecnologia não é a primeira pergunta que quando a gente vai recrutar aqui, a primeira pergunta que a pessoa faz é presencial? Eles não perguntam de salário, eles não perguntam do que vai fazer, eles não perguntam de nada. A primeira pergunta é presencial? Aí eu falo, meu Deus do céu, mudou do avesso, né? Todas essas coisas. E dentro dessa a tendência é o profissional querer trabalhar em home office e tal. Como que você fomenta para que ele possa vir no híbrido, 2 dias no escritório? Como que você fomenta isso na equipe? Tá. Minha visão, tá? Pode estar errado, mas é minha visão. O time de tecnologia, eu acho que ele está até mais preparado para trabalhar no home office. O time de dev e tal. Então aqui na Assertiva, por exemplo, o time de tecnologia é praticamente home office, né? Hoje a gente nem é obrigatório o híbrido. O que a gente faz é incentivar de quarta e quinta-feira a gente vir para a Assertiva. É um movimento que a gente começou faz um tempinho, entendeu? E você falou, como é que a gente faz isso? O que eu estou percebendo? Pessoas que quando vêm, falam, cara, foi bacana. Porque eu encontrei a pessoa da outra área, já conseguimos agilizar um monte de coisa. Eu entendi melhor, fui almoçar com ela, entendi melhor como é que ela trabalha, o modo operante da cabeça dela. Tem reuniões que a gente está deixando para fazer de quarta e quinta-feira aqui no presencial com as diferentes áreas. E eles mesmos falam, cara, a reunião presencial, por exemplo, ela é muito mais produtiva para alguns assuntos do que se fosse por videoconferência. Então, no nosso caso, time de dev está realmente mais home, mas eu vejo que principalmente a liderança está vindo mais de quarta a quinta-feira, principalmente para discussões com a área de negócio, por exemplo. Tá. Entendeu? E para mim, o time de operação é um time que eu acho importante estar presencialmente 1, 2 vezes por semana. É aquele exemplo que eu te dei. Imagine que nós temos aqui 5, 10, 20 vendedores. Eu tenho um vendedor novo, 2 vendedores novos aqui. Ele passar o dia trabalhando com o melhor vendedor é rico. Porque ele está vendo como o cara trabalha. Ele está vendo ali, né, o argumento dele. Ele está vendo a rotina dele. Por mais que o outro vendedor tente explicar, cara, o cara está do lado, passando o dia, indo tomar um café junto, indo almoçar junto. Uma coisa que você falou é legal. Ele aprende até por osmose, mas só de sentar do lado já está aprendendo, pô. Só de sentar do lado ele está aprendendo a argumentação. Isso não é só para vendas, para qualquer área, entendeu? É muito doido. Então, o que eu estou percebendo é isso, assim, de quarta, a gente não está fazendo nenhuma pressão, mas a gente está vendo que as pessoas que vêm de quarta e quinta-feira, elas veem que vale a pena vir, entendeu? É um feedback positivo. Exato. Aí também é natural convidar as outras pessoas para ir. Não, vem, é legal, vamos vir na quinta-feira, não é? Exato. Acaba fazendo isso, Acaba fazendo isso. E tem uma outra coisa com o home office e tal. Lógico, assim, ninguém, se você puder, trabalhar em casa, não sair é ótimo. Mas a pessoa também acho que tem que ter ali um autocontrole também. O que eu quero dizer em 2 pontos.
Primeiro, até físico e mental, porque eu vi muitas pessoas adoecerem até. Home office é lindo, mas eu vi pessoas que passavam a semana sem sair de dentro de casa, Nossa. entendeu? Não tomando um sol e nada. Então só falava com o marido e mulher, acabava o trabalho, não sei o que lá. Cara, isso uma hora pode adoecer, entendeu? Uhum. Esse é um extremo. O outro extremo é a pessoa que não tem disciplina, ou às vezes não tem a estrutura, o ambiente para trabalhar, entendeu? Trabalha na mesa da cozinha, com o filho passando. É difícil, é difícil. Ah, Para ela não é fácil, não deve ser, e não deve ser fácil. né? Num calor tremendo, às vezes não tem ar-condicionado, você acaba com essa pessoa. Será que não seria melhor se ela tivesse numa estrutura, né? Num ambiente melhor e tal? Outro dia eu tava conversando, eu tava lá embaixo tomando um cafezinho, aí eu conversei com um rapaz, um rapaz da sua equipe. Aí a gente tava lá conversando, ele falou assim, meu Deus, que calor aqui. E as pessoas estavam perguntando pra mim assim se eu estava calor, eu nem senti que tava calor. Ele falou assim, depois que eu parei pra pensar, que eu não tava em casa. É, Eu tava aqui, por isso que eu não tava sentindo calor, porque eu tava no ar-condicionado. Em casa eu tava fresquinho. derretendo, irmão. Por isso que hoje eu não sofri com o calor. Ele falou Exato. desse jeito. Então acho que a gente tem que tomar cuidado, assim, porque quando a gente lê as matérias é lindo, então, mas você tem que pensar, será que todo mundo, ou quem tem condições de ter um ambiente de trabalho bacana, uma estrutura legal, uma família que consegue entender isso, entendeu? Eu vi casos que a pessoa fala assim, pô, minha família não consegue entender. Pô, mas você não pode ir no mercado? Pô, mas só ir no mercado e voltar, você fica o dia inteiro sentado, você não pode ir lá buscar? Tem. Você não pode buscar criança agora? Eu tô em casa, mas não significa que eu não tô trabalhando, Não está né? trabalhando. Eu acho que o home office dá umas flexibilidades para você fazer isso em alguns momentos, mas você tem que saber dosar, entendeu? Tem que saber dosar. Então, acho que a questão do home office presencial, que ele me perguntou, tem uma questão que me preocupa: cultura da empresa e desenvolvimento profissional, demos alguns exemplos aqui, e também me preocupa a pessoa que trabalha home office e não se cuida. Então, cara, ainda estou falando de pessoa, cara, tem que se cuidar. Tem que fazer um exercício, tem que sair, tomar sol, entendeu? Uhum. E também essa questão da infra. Às vezes a pessoa não tem um ambiente legal, entendeu? Isso prejudica ela. A gente tem que tomar esses cuidados. Uma coisa que eu acho, William, acho que muitas empresas estão no home, mas eu vejo muitas falando que ainda estão aprendendo, sabe? Assim, e eu vejo um movimento Vale do Silício, várias voltando, né? Principalmente tecnologia. Não, tá voltando. Voltando. Tem umas empresas que já estão obrigando a equipe a trabalhar na empresa. Tem várias já obrigando a voltar. Você não faria um movimento desse, tremendo, se você realmente não tivesse certeza ali desse movimento, entendeu? Então, acho que o discurso é bonito e tal, mas acho que a gente tem que tomar esses cuidados, entendeu? Acho que o híbrido seria o perfeito. Porque, e dependendo da situação, que nem um dia a gente estava conversando, você falou que tem muita gente fora do raio de Campinas, né? O que aconteceu com a gente na pandemia? A gente passou a ser bastante assediado, porque foi um momento que os times, as empresas de tecnologia receberam bastante investimento. E eu comentei no comecinho aqui que a gente não recebeu investimento externo, bootstrap total, a gente colocando nosso recurso. Então tinha empresa de tecnologia muito capitalizada, com muito dinheiro, contratando funcionários a qualquer preço. Uhum. No movimento de contratar funcionário júnior e levando ele como sênior, pleno, entendeu? Eu falo, meu, esse cara é um júnior. Não dá conta, né? Essa bomba estourou, você viu que essa bolha estourou, né? Mas até ela estourar, a gente foi bastante assediado, profissionais que acabaram saindo, e a gente também teve um movimento de contratar pessoas de fora. Então hoje a gente deve ter uns 20, 25% de pessoas fora de São Paulo. Então, no nosso caso, quando falo, acho que o híbrido seria o mais adequado, lógico, para as pessoas de Campinas e região, né? São Paulo e tal. Mas tem pessoas fora do estado que aí a gente acaba se encontrando uma vez por ano aí, né? 2 vezes por ano. Na festa do final, na festa da firma, né? Exato, na festa da firma, vemos diante, trabalha aqui e vamos para a festa. Tá, é muito legal. E você, você conversando, falando sobre a equipe e tal, aí você escreveu que você é uma pessoa bem empática, né? Assim, empatiza, você se considera um cara empático, você se considera um cara empático? Acho que é um desafio a questão da empatia, né? Porque empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa, com a cultura dela, com o que ela teve de conhecimento, com o jeito dela, e não com o nosso, né? E isso ajuda ou atrapalha, na sua visão, ser mais empático? Eu acho que tem prós e contras. Em algum momento, na gestão, você acaba tendo tanta empatia que às vezes acaba atrapalhando. Fala, meu, já passou do limite.
né? Um tio meu falava assim, em vez de você, a liberdade virou libertinagem. É, é. Lascou tudo, né? Mas eu acho que se você souber trabalhar, eu acho que você tem muito mais riqueza com isso do que você não conseguir ser tão empático, né? Então, a gente fala que na assertiva, lógico, a gente é uma empresa, pô, se preocupa demais com as pessoas e não estou falando aqui de site, não, é de dia a dia mesmo, de decisões e tal, mas ao mesmo tempo a gente tem que gerar resultado, não tem como, entendeu? Em algum momento acho que pode até passar ou não, mas eu acho que é importante para as pessoas entenderem, pô, aqui é uma empresa que, pô, me entende, né? Assim, tem empatia por mim e tal, mas tem que ter a maturidade de saber que é uma empresa e tem que dar resultado, não tem como, né? Tem hora que precisa falar não, né? Tem hora que precisa falar não, né? Eu vou te dar exemplos que talvez, né, não sei se são os melhores, mas assim, nós já tivemos momentos de profissional que a gente tem uma empatia tremenda pelo momento e tal, mas ela não está performando. Ela não está performando, não tem como. Eu vou precisar, tentei de tudo quanto é jeito, tentei capacitar, feedback e tal, não tem como. Mas eu sei que ela está passando ali por algum momento, por algum desafio ali e tal. O que nós já fizemos? Pô, eu tenho que desligar, não era obrigatório, mas ainda assim mantivemos algumas coisas, até como gratidão pelo que fez. Porque essa pessoa provavelmente deixou um legado aqui. Deixou um tijolinho, 2 tijolinhos nessa construção. Então, olha, não vou conseguir manter mais, pô, já te falei assim, assado, tal, dei o tempo, tentei PDI e tal, não vou conseguir. Mas ó, ainda assim, vou deixar seu plano de saúde por mais um tempo, é uma forma de te agradecer e tal, e também te ajudar nessa fase, ou algum tipo de ajuda de custo. Não é normal, mas nós já fizemos com casos excepcionais, entendeu? Nossa, que legal. Então é uma iniciativa que você tem uma empatia, mas eu não posso negligenciar minha cadeira, concorda? Eu sou um gestor, eu não posso negligenciar minha cadeira. Então, como que eu faço para achar esse ponto de equilíbrio? Estou dando um exemplo, não sei se é o melhor, mas é um exemplo, que poderíamos não fazer nada, entendeu? Mas a gente tenta achar uma forma e ajudar as pessoas. Outros casos, pô, não está dando certo esse assado, vou te ajudar a recolocar. Já contratamos consultoria para ajudar um ex-funcionário a se recolocar, entendeu? Fez um multiplacement com ele e Né? Então é tem muito vários bacana exemplos isso. assim que a gente fala de cuidado com as pessoas, de empatia, mas com cuidado de não negligenciar. Porque se a gente negligenciar e for demais para esse lado, daqui a pouco a gente pode ter, né, um problema maior, que é a empresa não dando resultado e é ruim para todo E é ruim mundo, pra todo não mundo. só para aquela pessoa. É muito doido, né? Eu falo muito assim pro meu time, pô, segue o líder. Então, liderança é exemplo, segue o líder, né? E nesse caso, a empatia, ela traz vantagens e desvantagens, mas eu vejo que se não, isso que você falou, se a dosagem não for certa, você sempre tá lá, cedendo, ou tá junto, tá junto. O dia que você falar não, você é o vilão. É. Mas aí eu acho que você tem que conseguir construir isso, sabe? Assim, tem um chicote invisível, sabe? Aquele Chicote invisível invisível que é boa. a pessoa entende, sai dando risada, toma um junto, mas corrige, entendeu? Uhum. Eu acho que no dia a dia você tem que saber ter isso com o time, sabe? Eu acho que não é um bicho de outro mundo. Acho que você consegue sim ter empatia. Eu acho necessário, na verdade. Você ter. Isso mostra a essência de pessoas, né? Na real. Pô, falei de algumas situações aqui que não é a política da empresa. Tem algumas que tem como política, não é a política da empresa. Eu Uhum. precisaria, não, assim, não precisaria ter feito o que nós fizemos, Não, e entendeu? fez, E e isso é muito fizemos. legal, né? Agora tem um outro ponto também, que você também passa a ter muita gente parceira. A gente fala do lado, né, que tem desafio, que às vezes você pode passar da medida e tal, mas por outro lado você tem um time, na minha visão, muito mais engajada, muito mais parceira, né? Naquela hora que você precisa de um perrengue, qualquer coisa, o cara tá ali à disposição. O cara fica até mais tarde, não somente por causa de banco de hora, não, porque, cara, o cara tá fechado contigo, entendeu? Precisou ficar, né? Precisou, então, sabe? Então, eu acho que você consegue ter isso. O que eu acho que não pode passar é algumas coisas que a gente sempre tomou cuidado na assertiva assim. Por exemplo, tentar ser uma empresa muito profissional, sem família envolvida na gestão, sabe? Então, você pegar meu time de liderança, eu não tenho nenhum parente, não tenho nada. Então, as pessoas vão vendo, você vai construindo isso, sabe? Já tive aqui parentes trabalhando que em determinado momento eu vi que não estava produzindo. Ué, faz parte do game. Sim. Tive que substituir. Então, acho que são um monte de pequenas ações
que como líder, né, um monte de decisões pequenas que como líder você vai tomando e vai, né, conseguindo construir isso com o time. Que é um time que sabe que é uma empresa, que é um gestor, pô, tem empatia, super parceiro, humano e tal, mas por outro lado, é uma pessoa, um líder, um gestor e tal, que cuida da gente. Sobrou na reta. Ué, cuida da gente, é pro bem de todos, é pro bem da empresa. Eu preciso, né? Faz parte da minha cadeira, entendeu? Então acho que você consegue construir isso, sabe? E hoje, o Ederson, no seu dia a dia, com o seu time, qual a maior dificuldade que você tem hoje? Nossa, a maior dificuldade que eu tenho hoje, né? É, eu acho que comunicação estava sendo uma das maiores dificuldades. Acho que a gente está conseguindo, né, sanar, melhorar isso. E eu vou te dar alguns exemplos assim de comunicação, tá? Uhum. De direcionamento estratégico, eu acho que assim, eu estava apanhando um pouco nisso, confesso, porque eu estava dizendo assim, ó, nós precisamos como empresa sair daqui e ir para lá, ok? E aí eu tenho algo comigo que eu li num livro que faz total sentido. Quando você fala que eu preciso sair daqui e ir para lá, você precisa entender também qual que é o time que você tem na sua mão. É um time que sair daqui para ir para lá, ela vai conseguir trazer alternativas, por exemplo, Ederson, para isso vamos construir uma ponte, para isso vamos fazer um túnel, para isso vamos fazer um barco para ficar indo e vindo. E talvez você vai ter time que você vai ter que falar assim, olha, nós precisamos construir, nós precisamos sair daqui e ir para lá e temos que ir em X tempo. Talvez você tenha que dizer o tempo. E talvez você vai ter que dizer o tempo e o como, né? Então, eu acho que para nós era uma dificuldade de comunicação no ponto de vista estratégico de entender em que momento nós estávamos com cada time para dizer vamos sair daqui para ir para lá, entendeu? E às vezes eu tava todo mundo dizendo vamos sair daqui e vamos para lá. Cara, mas tem time que eu vou ter que chegar lá e falar, ó, para lá nós vamos dessa forma aqui, entendeu? Que é o melhor caminho. É o melhor caminho, é dessa forma. Esse outro aqui, ó, X tempo para vocês entenderem aí e trazerem uma sugestão de como a gente vai para lá. Então acho que descer esse nível aqui, acho que ajudou bastante a gente. Não só na comunicação, mas acho que no direcionamento do ponto estratégico. E aí, uma outra coisa que nós fizemos, estamos rodando nos últimos 6 meses, eu acredito, eu acho mais ou menos isso, muito claro, 4 alicerces, os principais alicerces que vai nos levar para um segundo momento da companhia. Para todos nós estamos falando isso. Então, olha, a companhia vai daqui e vai para lá. E nós entendemos que essas são as 4 vias. Nos ajude a explorar e ver o que dá para ser feito nessas 4 vias. Você está na dúvida do que você fazer no dia? Veja quais delas estão dentro dessas 4 vias. Você está precisando colocar mais energia em alguma coisa? Veja quais estão dentro dessas 4 vias. Tudo que você for fazer, faça um pareto. O que eu estou fazendo, o que ela vai agregar em cada uma das 4 vias. Nós estamos batendo forte nisso. Então, eu falei da dor comunicação, disse um pouquinho aqui, um diagnóstico, né, que nós fizemos, e aqui um plano de ação. O que nós estamos vendo com isso? Eu estou vendo áreas técnicas, por exemplo, ajudando muito a área de negócio. Né? Semana passada a gente teve um exemplo tremendo de um case bacana, que o time de tecnologia, via portal, está super ajudando a área de negócio. Pô, que legal. Mas trazendo muito claro o que nós precisaremos e como ir, entendeu? Então, acho que esse foi um ponto assim acho que maior nosso. Comunicação. Parece que é sutil, parece que é tão bobo, mas eu estava até lendo um conteúdo e é real o que eu vou falar. A comunicação, pensei que você ia falar uma coisa, né, tão sofisticada e tal. E é real. Imagine que tem um avião e tem lá o operador lá, né, que passa o comando lá, se ele pode pousar ou não, da torre, né? Então imagine que o avião pede lá para a torre para poder pousar, certo? O cara da torre fala assim, ó, o seguinte, aguarda mais 5 minutos, suba 3.000 metros e vire à direita. Uma comunicação simples. Suba 3.000 metros e vire à direita. O piloto responde, ok, virando à direita e subindo 3.000 metros. Perigo total. Porque a torre falou, suba 3.000 metros e depois você vire à direita. Ele respondeu, ok, virando à direita e subindo 3.000 metros. Ele estava virando naquele momento. Nossa. E é uma verdade, o avião bateu, caiu, matou 300 e poucas pessoas. Real. Então, comunicação parece que ele é sutil, mas é algo... E parece que foi simples, né? E parece simples. Você derruba um avião,
né? Você vai demorar um mês para você ver que o que você falou não está acontecendo, ou 15 dias, ou uma semana, ou 2 meses, né? Pô, mas eu falei, pô, não é possível, não E tá ele claro. confirmou ainda, né? E ele confirmou, e não tá claro, entendeu? Nossa, isso é muito legal. Porque ele, além de você falar, a pessoa confirma e a sutileza que se você não sutileza, viu, passou. Passou e deu merda, né? Então, às vezes a gente não se atenta nisso, a gente fala assim, pô, mas eu falei 10 mil vezes para aquele cara e não entendeu. Peraí, você falou, mas será que ele entendeu? Né? Se você se fez entender, né? Então, eu acho que ultimamente esse ponto aí que a gente está conseguindo dar uma ajustada que a gente estava sofrendo bastante. Ah, legal. E você por estar no mundo nesse mundo de tecnologia, você acaba investindo também em startups, não é? A gente teve uma iniciativa, até para falar disso, muito interessante. Um pouco antes da pandemia, isso foi em 2017, 2017 mais ou menos, eu fui para um evento em Florianópolis. Florianópolis? Florianópolis. Como Tá. que você entrou aí também nessa parte de investimento em startups também? Tá. Ó, você falou de investimento em startups, mas eu vou compartilhar algo que serve para todo segmento, que foi muito rico para a gente e foi aonde a gente se aproximou de empresas, né, de startups, né? Eu fui para um evento em Florianópolis, acho que em 2016, se eu não me engano, eu e mais uma pessoa, funcionário. Marcelo Araújo, quando nós voltamos da viagem, nós voltamos com a cabeça a mil. Foram 3 dias de evento, uma imersão e tal, um evento para 7 mil pessoas e, cara, voltamos de lá com muita ideia. Ideia na gestão de pessoas, ideia em tecnologia, em produto, em atendimento, voltando a ver um mapa mental que pegava uma parede gigantesca. Nossa. E nossa cabeça fervendo. Quando a gente chamou os outros gestores para a gente explicar, eles olharam para a gente assim, tipo assim, meu, essa empolgação de vocês aí, de onde vocês vieram? Vocês viram Jesus? Teve um que usou esse termo, cara, parece que vocês viram Jesus, cara. Calma, o dia a dia não é assim. E nós como mega frustrados, não é possível, cara, nós vimos lá, dá para aplicar, a gente não conseguiu transmitir, culpa nossa também e tal. E ele teve uma ideia. Nós tínhamos um prédio que era nosso da Assertivo, estava com um imóvel, né? Tava começando a ficar pequeno, a gente comprou um imóvel do lado. A gente falou, meu, logo a gente vai usar esse imóvel do lado. Então deixei ele aí, reformamos e ele estava guardadinho. Esse rapaz falou o seguinte para mim, e isso que eu acho que vale a pena todos captarem e tentarem replicar algo. Ele falou o seguinte, vamos criar o ambiente que nós fomos aqui nesse espaço que ainda não está sendo usado? Eu falei, como assim? Ele falou, vamos deixar o espaço aberto para a comunidade como um todo? Eu falei, cara, que papo é esse de comunidade? Ele falou, Ederson, assim como a gente foi para lá, tinha aquele monte de conteúdo, isso fomentou e tivemos várias ideias. Você imaginou se a gente criar um ambiente que o nosso time possa beber dessa água? Eu falei, tá, fala mais. O que eu estou falando de comunidade? Você já pensou se a gente deixar esse espaço aberto para a comunidade? Aonde, se não tiver um viés comercial, quer dizer, se não for pago, a gente banca até para acontecer. Só que a gente pode estar aqui nesse espaço aqui usufruindo disso. Eu falei, tá, mas como que seria o início disso? Eu falei, a gente podia fazer um meetup. Nem sabia o que era meetup. Meetup? Meetup. O que é um meetup? Ele falou assim, vamos fazer um primeiro meetup? Eu não sabia o que era. Eu falei, o que é um meetup? Ele falou, vamos pegar um desafio nosso, vamos convidar outras pessoas que trabalham com isso a discutir esse problema. Fazer um meetup. É um encontro. Beleza? Aí eu falei, será que vai dar bom isso? Ele falou, vamos testar? Eu falei, vamos. Então nós pegamos um desafio nosso, na época de um desafio lá de desenvolvimento de tecnologia, convidamos vários outros profissionais que trabalhavam com isso para discutir esse problema. No primeiro dia, tiveram 34 profissionais lá nesse espaço discutindo um problema nosso. William, quanto não custa você reunir por 2 horas 34 profissionais especialistas naquele assunto para discutir um problema desse? Muito. Muito. Antes de ter isso, eu olhei e falei o seguinte, tá, mas as pessoas virão fora do horário? Quanto que elas vão cobrar? Nada. E aí eu percebi que há uma comunidade, sabe? Há pessoas que estão a fim de fazer trocas, entendeu? Então nós fizemos esse primeiro encontro, veio 34 pessoas. Eu achei aquilo riquíssimo. Eu falei, ferrou. Porque eu não vou querer agora desfazer isso, eu vou querer acelerar isso. Dali a gente avançou para outras coisas. Fizemos hackathons, bootcamps. O que é um hackathon? Hackathon é um desafio de 24 horas que você dá um problema para desenvolvedores, tem diferentes equipes, ele tem 24 horas sem dormir entre receber o problema e entregar algo funcional para você. Quanto não custa
você pegar um problema da sua empresa e fazer um hackathon. Fazer times de tecnologias para entregar uma solução para algo, entendeu? E todos saem ganhando, porque quem vai, ele aprende muito, ele está atrás de aprender, ele compartilha muito, ele faz relacionamento, network, e um hackathon, por exemplo, tem prêmios, ainda ele pode ganhar, né? E para a empresa também é rico. Talvez você vai ter ali solução nova para um problema antigo que você não conseguia resolver. E visão externa de outras pessoas que é totalmente diferente, né? Nisso daí, só para te responder da startup, na outra semana um empreendedor me ligou, porque eu tinha feito um pedido para o time. Eu falei assim, mas eu não quero que a gente recrute ninguém que vem aqui. Senão, poxa, estraga, imagina, eu ia ficar com receio, meu funcionário vai lá e a empresa tenta recrutar, eu falei, não quero que recrute ninguém, já tinha combinado isso e tal. Mas na outra semana o empreendedor me ligou, tem um cara aí que quer falar contigo. Eu falei, mas sobre o que não? Eu quero falar sobre o evento que teve na semana passada. Eu falei, vixe, alguém prospectou lá o funcionário dele. Que nada, foi uma grata surpresa. O empreendedor falou, eu tenho um funcionário meu que foi aí. Discutir um desafio de vocês e tal. Eu falei, foi isso mesmo e tal. Eu falei, cara, achei sensacional. Eu tô com alguns desafios aqui também. E eu não tenho espaço. Podemos, você pode me aceitar? Eu quero fazer um meetup meu aí. Eu falei, vai ser muito bem-vindo. E aí essa empresa fez um dela. Nós ajudamos a trazer outros profissionais para discutir o problema dela. E isso foi acontecendo. De tal ponto que nós tínhamos um espaço, na pandemia a gente parou, mas nós tínhamos um espaço que chamava Castelo Creative Space, e era um espaço aberto para a comunidade, como eu te falei, se não tivesse viés comercial a gente não cobrava, bancava o cofre e tal. Mas o que começou a acontecer? Startups querendo trabalhar lá dentro. Tivemos parceria com o Google, com o IBM, para trazer ali, compartilhar, né, conhecimento, né, essas empresas vindo trazer conteúdo ali para dentro. Nisso nos deixou ainda mais próximo e atualmente, né, desde lá, eu participo de algumas startups e tal, acabei fazendo investimento. Então, foi a forma que naquela época a gente se aproximou demais. Apesar da pergunta sua, foi como se aproximei de startups para investimento, mas acho que é um case interessante porque você não precisa ter o viés de tecnologia para fazer isso, né? Você não precisa ter um espaço inteiro para fazer isso, né? Então, independente da sua área de atuação, talvez você não vai fazer com 30 profissionais. Mas por que às vezes você não pode chamar 5, 6 profissionais, né, que lidam com esse teu desafio para chamar para uma conversa, para um meetup, fazer trocas? Vai resolver um problema, né? Como é que vocês fariam? Só de fazer isso você ganha muito, entendeu? Você ganha muito. Nossa, é muito legal isso, né? Porque tecnologia, querendo, são ferramentas diferentes, linguagem diferente, cada um pensa de um jeito, a lógica é diferente. Tudo diferente, mas não é só que tecnologia, é tudo, né? Sim, em tudo. Na área financeira, tem um desafio aqui e tal. Como é que eu faria para estruturar, né, o balancete, o DRE? Como que eu faço para fazer o gerencial bater, né, com o DRE contábil? Alguém já passou por esse problema? Como que o cara normalizou isso? Como o cara equalizou? O que ele usa de software? O que ele usou e não deu bom? Tantos buracos que alguém já caiu que você tem muita coisa, né? Tem muita. Não, e é muito. E aí só se torna óbvio depois que a gente já conhece. Hoje a gente já sabe. Porque na hora que tem um problema, você fica assim, e agora? Aí vem alguém e dá um pitaquinho. Puf! Aí, tava na minha cara. Tava ali. Exatamente. Como que eu não vi isso? Exato. E assim, a pessoa vem, sei lá, até despretensiosa, não, mas olha, eu acho que assim daria certo. Opa, peraí, como é que funciona? Como não pensei nisso antes? É muito doido, né? É muito doido. Mas você vai ver se a pessoa já passou por isso, ou a gente está dentro do problema e não consegue, né, ter a visão externa, às vezes é super o problema toma conta do peão, né? Pois é. Ai. Ô Ederson, para terminar, vamos lá. Hoje, para a pessoa que está começando um negócio, ou pro pequeno empresário que tem um time pequeno ainda, ou está construindo o time dele para o dia a dia, para o negócio dele. Você que começou do menos um, ou de 1, 2, 3, hoje uma equipe gigante de 150 pessoas. Que dica que você dá para esse empreendedor que às vezes o cara tem 3, 4 funcionários e está patinando lá dia a dia? Que dica que você dá para essa pessoa? Você me permite dar 2 dicas? Pode ser? Quantas você quiser. Enquanto você estava falando aqui, né, sobre o início e tal, eu lembrei do início nosso. Então a primeira dica que eu vou dar é o seguinte: olha como foi o início da Assertiva. Uma empresa de tecnologia, mas como comentei, não tínhamos dinheiro, não tínhamos nada. E nós precisaríamos ter na época uma plataforma, que é o que a gente tem hoje.
né? Por quê? Porque nós precisamos entregar um material, né? O estudo, os dados para essa empresa via plataforma. Nós não tínhamos. Como que nós iniciamos? Eu iniciei vendendo a assertiva, e quando eu ia fazer a homologação desse cliente, que hoje é via plataforma, com login e senha, porque nós já estamos acostumados, na época eu falava, não, nosso sistema é 100% automatizado. Eu vou homologar o seu e-mail, você vai mandar um e-mail para esse endereço, a plataforma sozinha vai processar tudo e ela vai te responder. Na verdade, não tinha nada por trás. O que eu tinha ali por trás era uma pessoa manualmente recebendo e-mail, fazendo na mão, na unha e entregando. Hoje é 100% automatizado, com todo o nível de segurança, LGPD e tal. Mas na época era possível fazer dessa forma. Então o primeiro ponto é, a gente sempre fica esperando ter mais condições para achar que a gente vai fazer bem. Você não precisa ter. O que naquela época eu precisei ter e tinha, era a expectativa com o meu cliente muito bem alinhada. Então, às vezes, a gente não vai ter todos os recursos para poder fazer. E se eu fosse ali atrás de ter todos os recursos, cara, demorou. Para a gente conseguir ter um time de tecnologia, desenvolver a plataforma e tal. Mas durante um tempo, e aquela fase foi importante, a gente conseguiu arrumar uma forma, alinhar uma expectativa do cliente, de fazer mesmo sem recurso. Então, acho que isso foi importantíssimo. Ainda dentro desse ponto, tá indo da primeira para não queimar cartucho, da primeira, processo de venda. Cara, a venda é importantíssimo para uma empresa. E normalmente o empreendedor tem uma tendência a ficar refém de bons vendedores, excelentes vendedores. Ele é muito bom, mas é melhor como empresa, para todo mundo, ficar refém de processo, não refém, né, de estrelas. Porque o processo você consegue replicar, o processo você tem controle sobre ele. E é aquilo que eu comentei, da gente, não que a gente deixou de fazer, somente atender grandes contas, mas desenvolver o processo de venda para clientes médios foi importantíssimo. A gente tem uma carteira super pulverizada, 6 mil clientes pagando ali mensalidade, né? Então, não espere ter todos os recursos. Pense o que fazer, né, mesmo sem o recurso, desde que você não frustre o seu cliente na expectativa alinhada. Esse é o momento. E depois, quando você tiver recurso, você vai ficar esperando sempre o próximo recurso. Então, cara, isso não acaba nunca, entendeu? É um atrás do outro. E processo de venda. Eu vejo muitos pecando processo de venda. Quando eu falo processo de venda, não é só venda para o novo cliente, para o atual cliente, né? Coloque indicadores que você consiga ver que talvez você poderia estar vendendo mais para o mesmo cliente, você não vende. Eu vou dar alguns exemplos aqui que eu vejo acontecer na rodo. Por exemplo, eu tenho um dentista, eu tenho que fazer limpeza a cada 6 meses. Eu bobeei. Eu fui depois de 1 ano e meio fazer limpeza. Eu falei para ele, tudo bem que a obrigação é minha, mas por que você não me avisou? Pô, verdade. Coisa simples, Eu né? não poderia pedir para a secretária a cada 6 meses me ligar, Ederson, venceu? Você parou para pensar que 1 ano e meio ele fez uma venda para mim? Que ele poderia ter feito 3? 3. Né? Fez uma venda. Processo de venda. Né? Tanto para o novo como para o de casa. Pense como eu posso, né, vender mais para o mesmo cliente. Entendeu? Organize isso. Tem uma loja, ok? Vende sapato? Repara que quando você vai comprar sapato, o cara traz a meia, traz o cinto. Vou aumentar o ticket médio. Esses processos eu vejo muita gente apanhando nisso. Então, primeira dica, são essas duas aqui, para não queimar cartucho, coloquei tudo dentro de uma só, né? E a segunda, quanto a pessoas, acho que quando é pequeno, para mim foi importante no comecinho ter pessoas generalistas, pessoas que conseguiam navegar em diferentes frentes. Fazer tudo, né? Fazer tudo. Depois eu comecei a ver que eu precisaria já começar a virar essa chave e ter pessoas especialistas, né? Então acho que é importante você entender em que momento você tem que fazer essa virada. Senão você vai tentar tirar da pessoa o que ela não tem para dar. Aí você fala assim, cara, mas ela tocava tão bem. Pô, mas ultimamente já não está conseguindo. Aí você vai ver se tão bem essa pessoa já está há 3 anos, há 4 anos, a empresa já é outra, já mudou, já evoluiu, e você põe a culpa nela. Talvez ela não seja mais adequada para aquilo lá. Cara, esteja atento a isso, entendeu? Esteja atento a isso. Legal, legal. Show de bola. Ederson, obrigado por ter vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. É aquele dia que a gente conversou, né? A gente tá tão próximo, mas às vezes a gente tá longe, né? De troca de ideia, de sentar para conversar e ter esse momento para trocar ideia. Sim. Então, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o desafio, trazer um pouco de conhecimento para nós.
Galera, eu vou deixar a descrição do vídeo aqui, todas as informações, deixar o site da Assertiva, né? Todas as No informações. LinkedIn, se alguém quiser mandar alguma mensagem, dúvida e tal, legal. deixa o LinkedIn. LinkedIn. Então, se você está procurando uma empresa que faça o ciclo do crédito... Precisa cadastrar, analisar crédito, fraude e recuperar o que estão te devendo, né? Assertiva aí. Põe na descrição o editor não vai esquecer de colocar na descrição do vídeo o LinkedIn do Ederson também. E galera, até o próximo vídeo. Semana que vem estaremos com outra pessoa especial falando sobre gestão de pessoas logo daqui. E o próximo episódio, ainda esse mês, vai ser com uma pessoa também muito especial. Fica ligadinho e curta, compartilhe e siga nas nossas redes sociais que vai estar aqui ó, na descrição. Valeu, obrigado. Obrigado pelo convite, agradeço. Espero que tenha agregado. Deus abençoe. Valeu. Valeu.